Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil 2026, derrota para o Vitória lá no Barradão ontem por 2-0. Eu avisei aqui que o Vitória era um time chato, que não ia ser fácil. Eu disse. Bom, vamos lá. Pequeno resumo, depois vamos no detalhe do detalhe aqui, tático e técnico e mental, para a gente explorar bastante esse jogo. O Flamengo, já não é de hoje, sofre com essa questão das finalizações, dos gols perdidos, né? Da intranquilidade, do gesto técnico também errado. Eu falei sobre isso recentemente aqui no canal, eu falo bastante sobre isso aqui, já trouxe alguns conteúdos para tentar, inclusive, até aprofundar um pouquinho mais esse debate, para falar sobre isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada, porque fica uma coisa meio rasa. Tem que treinar mais, não é só isso. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, tá? Mas uma hora essa conta ia chegar. O Flamengo tem se safado do fato de ser um time que perde muito gol, tem conseguido escapar, tem conseguido os resultados mesmo perdendo muito gol. Só que dessa vez a conta chegou. O Flamengo, inclusive, era para ter ganho o jogo no Maracanã por 2 gols de diferença, por 3-1. Se o Cebolinha perde um gol inacreditável no primeiro tempo, por exemplo. Então, o Flamengo, uma hora, ia pagar o preço de perder tanto gol. Pagou, pagou. E é claro que tem outras coisas para a gente falar em relação a esse jogo, o gol do Vitória, o primeiro gol, o segundo gol do Vitória. É uma temporada que vem sendo marcada também por erros individuais, muitos erros individuais, em momentos cruciais. Se a gente for lembrar lá da Recopa, Ayrton Lucas e Rossi ali batendo cabeça, o Ayrton Lucas recua a bola errada, gol do Lanús, e o jogo se transforma num caos, né? O jogo fica muito condicionado, o Flamengo sai atrás no placar, precisando vencer. E ontem, muito parecido, né? O jogo estava indo para os pênaltis, e aí o Rossi, uma falha individual, uma falha dupla individual, né? Porque ele primeiro afasta errado, depois ainda defende errado. Eu vou mostrar aqui para vocês, como eu sempre faço, os lances, as imagens. Ó, não fica bravo comigo não, tá? Deixa o like, não fica se desinscrevendo do canal, não fica deixando de ver o vídeo. Vem aqui, prestigia, porque eu não tenho culpa de nada, tá? Eu não tenho culpa de nada. Se o time foi eliminado, não conseguiu avançar, eu não tenho culpa. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, hypa, compartilha, tá? E aproveita a promoção do curso Explorando o Jogo, que você só encontra aqui no canal. Se você aprender um pouquinho mais sobre o jogo, inclusive, você vai ter uma relação até mais saudável, tá? Não deixe de aproveitar essa promoção do curso Explorando o Jogo, que você só vai encontrar aqui no canal Falando de Tática. Rafa, o que é o curso Explorando o Jogo? É como se fosse uma espécie de introdução à análise de desempenho. Então você vai conhecer alguns conceitos básicos, vai aprender a analisar jogadores individualmente, os times, o que são alguns conceitos como organização defensiva, organização ofensiva, transição, as bolas paradas. É um curso muito legal e é didático, é simples, não é aprofundado, não é chato, pelo contrário, muito bacana a didática do Rafa, meu parceiro Rafa Scout, é excelente. Aproveita que está na promoção e adquira o seu curso Plano no Jogo. Vamos para as escalações? Vamos lá. O Flamengo foi a campo com essa escalação aí. Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton, Luiz Araújo e Carrascal. Precisamos falar um pouquinho desses dois, né? Iremos falar um pouquinho sobre esses dois durante o vídeo, né? Realmente uma taxa de erro muito grande. Lino e Bruno Henrique. Enquanto isso, o Vitória foi para campo no seu 4-3-3. Lucas Arcanjo, que virou Neuer, né? Foi o Neuer da vez. Mais uma vez o Flamengo teve um Neuer pela frente. Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon, Martínez, Baralhas e Zé Vitor. Jogou muita bola Zé Vitor. Eric, Mateuzinho e René. O Eric de novo jogou muita bola, de novo fez um golaço contra o Flamengo. Impressionante, né? Boa partida do Vitória, tá? Tem um adversário do outro lado também. O Flamengo pecou demais, cometeu muitos erros, especialmente na questão das finalizações, mas tem um adversário do outro lado. O golaço do Eric é muito mérito do jogador, né? E a própria aplicação tática coletiva desse time é realmente comovente. O time quer muito, o time tem muita garra, muita vontade e acho que superou um pouquinho o Flamengo ontem nessa questão da garra e da vontade, né? Vamos então agora para os vídeos, tá? E vamos direto aqui ao gol do Vitória, né? Porque é uma bola que é jogada na área, tá? É uma bola que é jogada na área, o Flamengo afasta. E aí o Flamengo tá saindo, né? Sabe quando o técnico fala sai, sai, sai? Então é exatamente isso, o Flamengo tá saindo. E aqui de novo a gente precisa dar crédito pro adversário, porque o Martins vai receber essa bola aqui, ó, e o Everton Araújo saltou aqui no Zé Vitor, né? O Everton Araújo tá um pouquinho fora da posição ali de estar
na frente da área, protegendo ali aquela zona do funil e aquela zona 14, como se diz, né? Então, aqui o Martínez vai muito bem, porque o Carrascal vem abordar para um lado, ele gira para o outro, muito bem no giro, e aí o Everton Araújo está fora de posição, ele encontra um passe aqui do lado do Jorginho, tá? Na frente da área. O Flamengo está numa situação aqui de 4 contra 3, assim, não tem uma desvantagem numérica, mas é uma situação em que o jogador tem uma bola aqui de frente para a área, né? E aí o Lino vai bem no lance aqui, porque ele vem fechar esse corredor central, né? Porque o Everton Araújo tinha saltado, a bola entrou nas costas do Jorginho. O movimento do Lino aqui é bom, tá? O movimento do Lino aqui é muito bom, ele vem fechar o corredor central. Só que por conta desse movimento do Lino, que vem tentar aqui correr atrás do prejuízo, porque de fato a bola entrou nas costas ali no corredor central, ele acaba, inclusive até tirando a bola aqui no primeiro momento, ele acaba chegando atrasado aqui no corredor lateral para fazer o bloqueio. Mas não foi porque ele estava atrasado, porque ele não quis, porque ele errou, não. Foi porque ele foi salvar ali o corredor central primeiro, tá? Então cuidado na hora também de você dar porrada no Lino aqui nesse lance, porque ele estava vindo ali atrasado, porque ele foi resolver uma questão ali no corredor central, tá? E aí, muita felicidade do Eric aqui nessa finalização, tá? Realmente, ele foi bem demais, 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 tá? O Flamengo trabalhou muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo e, de fato, havia uma vantagem aqui, tá? Realmente tinha uma questão aqui que o Flamengo encontrava esse espaço aqui, principalmente esse meio espaço aqui. A última linha do Vitória afundava muito, o Flamengo conseguia fazer essa bola chegar na profundidade, depois trazia essa bola aqui para essa zona onde vocês estão vendo aí o Jorginho dominando, e aí fazia ou cruzamento ou finalização, especialmente finalização no primeiro tempo, né? Quando tentou fazer cruzamento não foi muito feliz, o Flamengo estava descoordenado em relação à questão de cruzamento, então a gente viu muito isso aqui, ó, tá? Teve esse aqui do Jorginho, teve um do Lino também, que foi um pouquinho antes desse aí do Jorginho. Então, a questão do cruzamento no segundo pau, cruzamento do lado oposto, não estava funcionando legal nesse primeiro tempo, mas o Flamengo conseguia machucar o Vitória nessa dinâmica aqui, ó, levava a bola aqui para a profundidade, obrigava o Eric a vir dobrar aqui no Lino, e aí tinha o passo para trás, tá? E o Flamengo encontrava essa zona aqui despovoada da frente da área. Aliás, Jorginho, jogadoraço, craque, quase nunca erra, mas aqui errou, né? E vou mostrar esse lance aqui para mostrar algo que o Flamengo, para elucidar algo que o Flamengo fez pouco e que é uma jogada que vocês que me conhecem aqui sabem que eu adoro e eu lamento o Flamengo ter usado pouco, porque quando você enfrenta defesas muito fechadas, você tem que usar o passe cavado. Aqui o Lino faz o passe para o Jorginho e está atacando a profundidade. Jorginho dá esse tapa de passe cavado, aquele passe que vai por cobertura no Lino aqui na profundidade, meu amigo. O Flamengo não conseguiu achar um passe cavado nessa dinâmica de tabela, 1-2. O Lino dá um passe aqui, quem recebe essa bola na meia-lua, devolve nesse passe cavado, você já está encontrando o seu ponto, entrando na área, a defesa está andando para frente, você está usando o contramovimento da defesa. O Flamengo não explorou essa jogada, que é uma jogada muito boa para se furar defesas fechadas. A gente não viu essa jogada. Então aqui o Jorginho poderia ter feito, o Lino estava com a vantagem cinética aqui, se o Jorginho encontra esse passe, ia dar bom, tá? Ia ser uma jogada pelo menos de muito perigo, mas aqui o Jorginho opta por conduzir essa bola, e quando você vê o Jorginho conduzindo para o espaço onde está o Alexandre, onde está o Lino, você vê que a coisa não está muito bem organizada, né? Que o time está um pouco descoordenado, tá? Bom, depois disso o Flamengo foi crescendo no jogo e foi cada vez mais conseguindo explorar essa situação aqui desse meio espaço. Eu tinha apontado isso para vocês aqui no pré-jogo, quem assistiu o pré-jogo sabe disso, que eu falei que o Flamengo podia explorar essa zona aqui do campo, tá? Que é esse intervalo entre o Eric e o Baralhas, que estava nesse lado direito, né? Porque o Eric fica muito referenciado pelo lateral ou pelo ponta, né? Por quem está ali dando amplitude. E aí fica esse espaço entre o Eric e o Baralhas, entre ponta e volante. Então o Flamengo também acabou explorando pouco no Maracanã, explorou bem no primeiro tempo e parou de explorar no segundo. A gente vai chegar lá, tá? Então aqui a bola entrando para o Lino, e aí ele vai achar o Alexandre, e de novo o passo para trás, de novo a frente da área do Vitória está muito despovoada. O Vitória propositalmente opta por povoar a sua área e deixar a frente da área um pouquinho mais livre para o adversário. Confia que essa bola vai ser desviada, que o Arcanjo vai defender. Então confia que, mesmo com a frente da área desprotegida, não vai dar ruim, porque tem uma confiança ali nos seus zagueiros bloqueando, nessa bola indo para fora ou no Arcanjo defendendo. Lembrar que o Flamengo fez um gol no Vitória no Maracanã, justamente numa finalização de média distância do Everton Araújo, né? O gol que abriu o placar no Maracanã. Então, o Vitória corre esse risco, tá? E o Flamengo estava pecando nas finalizações, né? O seu Carrascal, que é um péssimo finalizador, chutou essa bola para muito longe. Aqui o Flamengo, uma situação em que conseguiu
ser um pouquinho mais vertical, uma bola que o Jorginho consegue esticar aqui para o Lino, e de novo, né, o lado esquerdo, o Flamengo usou muito esse lado esquerdo aqui no primeiro tempo, e mais uma vez, o Lino vai conseguir achar o passo para trás, e agora quem vai receber essa bola é o Luiz Araújo, e que, infelizmente, né, pelo fato do Flamengo estar usando muito o lado esquerdo, quem ficou um pouquinho de fora dessa brincadeira de finalizar foi o Luiz, né, que com todos os defeitos que ele tem, e falaremos sobre ele já já, ele é um grande finalizador. E, infelizmente, ele estava um pouquinho de fora dessa brincadeira, porque o jogo corria muito aqui no lado onde ele não jogava. Nessa jogada aqui, ele acabou aparecendo, saindo lá do corredor direito, aqui daquele meio espaço ali direito, aqui para o corredor central, recebe o passe do Lino, finaliza e o Arcanjo faz uma grande defesa, né? O Arcanjo fechou o gol, a gente viu mais uma vez o adversário, o goleiro adversário, fechando o gol, né? Impressionante. Aqui o Lino balançou e o Flamengo tinha profundidade no primeiro tempo dos dois lados. O Flamengo conseguia empurrar a última linha defensiva de Vitória para trás, especialmente a partir ali dos 30, 32 minutos. O Vitória também começou a cansar, porque imprimiu um ritmo muito forte no início do jogo. E aí a gente viu o Flamengo tendo profundidade. Então aqui o Lino, que é um jogador que consegue fazer isso aqui, consegue levar essa bola para o fundo para cruzar de canhota, conseguindo gerar escanteio. O Flamengo até teve uma chance perigosa aqui nesse escanteio. E lá do lado direito, que foi pouco utilizado, né? Mas quando foi utilizado, o Flamengo também conseguia profundidade. Olha só essa jogada aqui do Luiz Araújo conseguindo fazer um movimento aqui nas costas do lateral, né? Nas costas do Mateuzinho também. O Real acha o passe. O Luiz Araújo consegue cruzar aqui de direita, o Flamengo incomoda, deixa o Vitória aqui, né, bastante incomodado, tá rondando a área aqui, o cruzamento do Alexandre acaba sendo bloqueado, mas o Flamengo tá ali, rondando a área, tá incomodando, tá próximo do Vitória. No segundo tempo, o Jardim, na minha visão, comete um erro de mudar um pouco a dinâmica, tá? Primeiro lance de maior perigo foi exatamente no espaço onde o Flamengo encontrava no primeiro tempo e conseguiu explorar também nesse iniciozinho de segundo tempo, nesse meio espaço aqui. Olha só o tapa do Jorginho pro Lino. O Lino tá naquela zona que eu falei que o Vitória não conseguia proteger. O Lino consegue encontrar o BH. O BH consegue ficar com essa bola. O Flamengo vence o duelo aqui e a bola circula para esse lado direito aqui, chega pro cruzamento e o Léo Pereira, nesse aqui é um pós-escanteio, né? Por isso que o Léo Pereira tá na área, né? E o Léo Pereira, que não estava bem ontem nos cabeceios, né? Ele que é muito forte, tem um gesto técnico muito apurado. Ontem não estava numa noite feliz. Não só o Léo Pereira estava numa noite infeliz em termos de finalização, né? Mas o Léo, especialmente, teve 3 lances de cabeçada. Aqui ele jogando a bola em cima do Lucas Arcanjo, né? Tinha o gol inteiro para ele escolher, ele jogou em cima do Lucas Arcanjo, tá? Só que aí o Flamengo começou, e aí me parece que tem muito a ver com uma intranquilidade do time, começou a jogar a bola na área de qualquer jeito, tá? Você pode cruzar na área, não tem problema, mas tem que ser a partir de dinâmica, gerando situações em que você vai atacar a área, que você vai ter vários jogadores na área, tentando ter vantagem cinética, por exemplo, vantagem posicional. Você não pode simplesmente jogar a bola na área de qualquer maneira. O que a gente viu foi o Flamengo começando a jogar a bola na área de qualquer forma. Então olha aqui, o Lino driblou, cruzou na área, só tem basicamente o BH aqui dentro da área, né? Então assim, fica difícil, né? Aqui a gente vai ver mais um lance agora na sequência, ó, cruzamento também do Luiz Araújo para ninguém, tá? 2 jogadores só dentro da área, tá? E essa bola passando direto, indo para tiro de meta. E aqui também cruzamento do Real. Aqui a área tá até um pouquinho mais povoada, né? Mas o Flamengo cruzando um pouco de qualquer jeito, tá? E a zaga conseguindo afastar, com pouca dinâmica. O único cruzamento dessa sequência de cruzamentos do Flamengo ali iniciais, né? Que o Flamengo realmente começou a apostar mais no cruzamento. O único cruzamento que foi um pouquinho mais produtivo foi esse aqui do Luiz Araújo, pegando o Lino lá no segundo pau, de fato atacando essa segunda trave, conseguindo ganhar as costas do adversário. O Lino quase consegue finalizar, reclamou ali que foi puxado, reclamou de pênalti, né? Achei que não foi nada não, mas o Flamengo estava um pouco mais aleatório no segundo tempo. O Flamengo no primeiro tempo parecia muito mais intencional, ou seja, tinha muito mais intencionalidade no jogo. E a impressão que eu tive foi que no segundo ficou muito mais aleatório os cruzamentos, a forma como o time entrou em último terço. Acho que o time ficou muito intranquilo também, né? E aí você tem o lance do Luiz Araújo perdendo a bola. Qualquer semelhança com o Flamengo 2, Bayern de Munique 4, não é mera coincidência, né? O Luiz Araújo é um jogador que perde muito a bola, que tem essa questão do domínio, que vai para cima da pressão muitas vezes, que não entende o movimento do adversário, que faz essa condução para dentro de uma pressão. Ele tem esse defeito no jogo dele e mais uma vez ele conduziu a bola para dentro da pressão. O Flamengo perdeu uma bola, ofereceu um contra-ataque para o adversário. Ah, Rafa, mas o jogador do Flamengo de ataque, ele tem que poder perder a bola aí. Claro que ele tem que poder perder a bola aí. Acontece, você vai perder a bola, você não vai ganhar todos os duelos, você não vai acertar 100% da jogada, mas você tem que tentar evitar, né?
Quanto mais você vai perdendo a bola, entregando a posse para o adversário, mais você vai ter chance de sofrer contra-ataque. E no contra-ataque você pode sofrer esse tipo de situação aqui. Primeiro, um quase gol, poderia ter sido gol, o Rossi foi muito bem, transação do René, só que aí o Rossi primeiro vai muito bem e depois vai muito mal. E precisamos falar também do Luiz Araújo, que além de ter errado lá, de ter perdido aquela bola boba, também marca fofo aqui, deixa o Eric receber essa bola, tá? Tem um desencontro aqui de marcação também, porque ele sai de trás do Royal ali, se for reparar, ele tá atrás do Royal, o Royal não vai, ele também não vai, tem uma indecisão ali, ele demora para chegar, e aí o nosso digníssimo Rossi dá esse tapa aqui pro meio da área, que é um negócio inacreditável, simplesmente inacreditável, né? E depois também falha de novo, né? Se a gente for olhar aqui o lance por trás, ele dá o tapa, e repara como é que ele vai botar só um braço na bola, olha só que tomada de decisão, né? Complicadíssima aqui do Rossi, porque assim, cara, ele tem duas mãos, ele pode usar também a mão esquerda para fazer esse movimento aqui, né? Mão direita junto com a esquerda, né? Mas ele resolve, não sei, dar uma manchete com uma mão só e o resultado é isso aqui, cara. Um negócio assim bizarro. A bola bate no braço, bate aqui no quadril deles, na costela, sei lá, e entra dentro do gol. Um negócio assim inacreditável. E como eu falei, essa temporada do Flamengo 2026 tem sido marcada por erros individuais. O Flamengo tem tomado muitos gols em erros individuais. Então tem que ter um trabalho mental de alguma situação que o clube possa fornecer para os jogadores para que eles tenham uma força mental maior, porque estão cometendo muitos erros individuais, tá? E aí, com 2-0, a situação ficou muito mais complicada, a gente viu muito mais aleatoriedade no jogo, né? E aí, o Leonardo Jardim também muito mal nas substituições, muito mal, foi muito infeliz. Primeiro, ele faz essa atrocidade que é colocar o Cebolinha na direita, tá? O Cebolinha tá com a bola aí na imagem, o Real tá passando. É claro que o Cebolinha não vai dar esse tapa pro Real, porque ele não é esse tipo de jogador que associa, trabalha, né? Nem quando ele tá na esquerda, quando o lateral passa, ele já não dá. Na direita também, que ele tá fora ali de seu habitat natural, muito menos, não vai dar o passe. Então, foi uma péssima escolha do Leonardo Jardim. O time perdeu completamente a profundidade que tinha no primeiro tempo. O Flamengo conseguia empurrar a última linha do Vitória para trás, conseguia fazer essa última linha se movimentar e deixar essa defesa do Vitória desconfortável. No segundo tempo, isso acabou, não tinha mais profundidade, especialmente com o Cebola do lado direito, porque o Cebola não é esse cara que vai trabalhar um para um, levar essa bola para o fundo. Ele não é, ele não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. Nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Não tem essa característica. Então foi uma péssima escolha do Jardim. Aqui ele não dá a bola para o Royal, cruza e tome cruzamento aleatório e tome o Vitória conseguindo afastar. Aqui o Varela, né, que também foi colocado em campo, eu confesso que eu não entendi porquê. Eu não vi ninguém perguntar isso pro Jardim na coletiva. Por que não foi o Ayrton Lucas que entrou para o time ter profundidade pelo lado esquerdo? Se ele queria tirar o Alexandre e botar um lateral, por que ele botou o Varela? Ah, o Ayrton não tinha condições físicas, então que não fosse relacionado. Fica no Rio. Fica no Rio. Agora, você leva o cara para o jogo, relaciona, ele está no banco, e ele não pode entrar, então isso ficou muito mal explicado, tá? E aí ele acabou de vez com a profundidade do time. O Jair Ventura também foi fazendo suas mudanças, colocando o Kaiser, colocando o Marinho para ter sangue novo, para ter mais força ali também. Foi substituindo ali o René, o Eric. O Leonardo Jardim coloca o Wallace, que até entrou bem, algumas jogadas interessantes, conduzindo com confiança, até entrou bem o Wallace, mas o Flamengo estava muito na base do abafa, muito intranquilo, muito na base do desespero. Essa jogada aqui foi a única jogada de profundidade do time, basicamente, no segundo tempo. O Flamengo conseguiu chegar à linha de fundo, conseguiu gerar um escanteio aqui com o Cebola cruzando, a zaga afastando, só que aí o Léo Pereira, como eu já falei para vocês, estava numa noite muito infeliz e aqui de frente para o gol, né, sozinho, ele consegue cabecear por cima, inacreditável. E aí a gente tem esse lance aqui também do Pedro, né, que também entrou, acho que um pouquinho antes do Varela ali, que entrou no segundo tempo, né, mas entrou naquele modo Pedro preguiça, né, naquela tiriça, não quer nada com nada, se movimentou muito pouco, não conseguiu oferecer o que o Flamengo precisava ali, em termos de fixar adversário, de prender a marcação, uma atuação muito abaixo do Pedro, e a gente viu o Pedro naquela displicência, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, cara, mas para essa finalização aqui, ó, cruzamento, o BH disputa, a bola vem para ele faz isso aqui, não tem outra palavra, gente, desculpa, eu não gosto, acho uma palavra um pouco forte, mas isso aqui não dá pra gente usar outra palavra. Não tem condições de um atacante do Flamengo receber essa bola nessas condições aqui e fazer o que o Pedro fez, dar esse peteleco, gente, sabe? Tem que ter um pouco mais de sangue no olho, de querer fazer a finalização, de querer fazer o gol. Então, isso aqui
foi um lance que, assim, que me deixou, assim, cara, com uma dor física, sério, com dor de cabeça, porque não tem condição disso acontecer, tá? Aqui ainda teve essa situação do Royal, que foi bem aqui nesse lance, né? Porque ele ameaça aqui o passe para dentro, consegue avançar, cruza forte, né? E aí o Léo Pereira joga por cima. O cruzamento tem que ser assim, o cruzamento tem que ser forte, tem que ser tenso, tem que ser um cruzamento que você incomoda a defesa adversária. O Flamengo muitas vezes jogou a bola na área de qualquer jeito, de forma muito aleatória, né? E aí a gente vê a intranquilidade do time quando o Everton Araújo, já quase aos 45, né, 46, sei lá, chuta essa bola por cima do gol lá do meio da rua. Você vê o Cebolinha bater esse escanteio aqui também para ninguém. Você vê que o time estava realmente muito intranquilo, cedendo aqui o contra-ataque pro Vitória. E aí o resultado foi esse, 2-0, eliminação. O Flamengo está fora da Copa do Brasil. A gente sabe que a Copa do Brasil na lista de prioridades está em terceiro lugar, se você for comparar com o Libertadores e com o Campeonato Brasileiro, mas ninguém quer ser eliminado tão precocemente e jogando tão mal nesse jogo da volta, né? O Flamengo, mais uma vez, peca muito por ter muita dificuldade na hora da finalização. O Flamengo finalizou 26 vezes e não conseguiu botar a bola dentro da casinha. Isso é inadmissível para um time que custa tão caro, para um elenco tão caro, tão qualificado. Não dá para jogadores tão qualificados, tão gabaritados, que custam tão caro, terem tantos problemas de finalização. Não dá. E aí, eu falei que eu ia abordar essa questão da finalização no final do vídeo. O Flamengo é um dos times da Série A que tem menos jogadores que contam com consultoria tática individual no seu staff, tá? E sim, eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Para quem não sabe, eu entrei no mundo do futebol através da consultoria individual. Eu cheguei a trabalhar com alguns jogadores de base, cheguei até a ajudar alguns atletas a subirem de patamar na sua carreira através desse trabalho. Depois, por N motivos, né, que não cabe falar aqui, acabei desistindo desse tipo de trabalho, fui para a produção de conteúdo, estou aqui hoje com a produção de conteúdo, com o canal e tudo mais, mas eu acredito muito nesse trabalho, porque o clube não consegue fornecer esse tipo de serviço como ele tem que ser fornecido no detalhe do detalhe, no pormenor. Porque são 28 atletas, 30 atletas num grupo. Não tem como a comissão técnica fazer um trabalho individualizado. Assim como os atletas hoje têm o seu assessor de imprensa, o seu nutricionista, o seu psicólogo, sei lá, quem mais, o seu personal, tem que ter o seu consultor tático individual. E o Flamengo, se eu não estou enganado, da última vez que eu pesquisei e me informei com os amigos que trabalham nessa área, se eu não estou enganado, hoje o Flamengo tem só o Léo Ortiz, o Samuel Lino e o Everton Araújo. Tá? É muito pouco. E a consultoria individual ajuda muito a corrigir esse tipo de problema de finalização. Não é que eles vão ensinar ninguém a finalizar, tá? Mas você olha o enquadramento corporal, você percebe se o jogador está olhando para o goleiro, se não está. Tem uma série de detalhes de pormenores que a consultoria individual ajuda e resolve, tá? Especialmente se o jogador acreditar naquilo. Se tivesse mais atacantes, mais jogadores de frente que contassem com a consultoria individual, aposto com vocês que o Flamengo estaria finalizando melhor. Não estou fazendo propaganda para ninguém, nem para mim, porque eu não trabalho mais com isso, nem para os meus amigos. Eu conheço muita gente que trabalha nessa área, acredito nesse tipo de trabalho, mas não estou fazendo propaganda para ninguém. Estou trazendo aqui a minha opinião sobre esse assunto, beleza? Bom, galera, obrigado mais uma vez pela audiência. Seguimos, domingo tem um jogo muito difícil, Flamengo muito desfalcado. Quem vai jogar de volante no domingo lá em Curitiba? Não sabemos, né? É isso. Amanhã eu estou de volta por aqui com mais conteúdo. Abração, saudações, eu fui, valeu.